VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se em nosso canal. Esta é a nossa 15ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Programando rotina para pesquisa por parte do nome, usando a função INSTR e ajustando os filtros dos Option Buttons. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. Um agradecimento aqui aos inscritos, ao Juliano Inácio, onde ele diz: Gleidson, parabéns pela aula e apoio sobre a sua aula, link marcado. Então é um amigo aí que é inscrito aqui no canal, que vem sempre apoiando o nosso canal, deixando sempre o seu like e comentando. Faça como o Juliano Inácio, certo? Você que ainda não tem a prática de comentar, comente aqui nos vídeos do canal. Ao Tony Everton, que é outro amigo também que sempre está comentando e apoiando este canal, ele diz: hashtag curso aula 14. Bom, pessoal, no final da aula 13 e 14, eu fiz uma brincadeira de quem assistisse o final do vídeo, escrevesse nos comentários hashtag curso aula 14. E o Tony Everton, mais uma vez, assistiu o vídeo até o final. E ele diz: hashtag curso aula 14, muito boas as suas aulas, Gleidson. Fico ansioso à espera por cada aula. Obrigado por dividir o conhecimento conosco. E eu que agradeço a você, Tony Everton. Muito obrigado aí por apoiar o canal e comentar, meu amigo. Ao JR Aloysio, outro que também assiste os nossos vídeos até o final e sempre está comentando, certo? Cara, essa rotina é cavernosa, kkk, cheia de detalhes. Muito bom, Gleidson. Vamos em frente. Ele se refere à última aula que a gente gravou sobre a rotina pesquisa pelo início do nome e pesquisa pelo nome completo, certo? E ao Abel Musi, ele diz: excelente videoaula. A cada dia estou aprendendo mais um pouco de VBA graças às pessoas de bom coração igual a você, professor. Parabéns. Então, Abel, muito obrigado. Esse canal só vai para frente se vocês comentarem, certo? Então, o feedback de vocês é muito importante. Eu fico muito agradecido e feliz em saber que o canal está ajudando. E a você que não é inscrito no canal, clique em inscreva-se. Inscreva-se agora. Bora pro vídeo. Perdão, tivemos uma perca de áudio. Este é o arquivo que viemos programando, certo? Essa é a nossa 15ª aula. Vou clicar aqui na nossa forma, que foi atribuída uma macro a ela, e observe que executa o nosso form. Vou selecionar aqui o nome, por exemplo, e vou digitar o GLE, certo? Observe que eu vou digitar como minúsculo mesmo. Vou dar um Enter, observe que não me trouxe. Por que ele não trouxe? Porque não tem o GLE, certo? Minúsculo no meu banco de dados. Então, se eu botar agora GLE maiúsculo, vou apagar aqui o GLE minúsculo e vou dar o Enter. Lembre-se que eu não criei um botão. A ação do botão basicamente está sendo executada dentro do evento AfterUpdate dessa text box que a gente está utilizando aqui, certo? Então, ao usuário sair do campo ou pressionar Enter, é executada a ação que assemelha-se ao evento clique de um botão, certo? Então, eu vou dar o Enter e observe que agora trouxe o GLE. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente pode fazer duas situações aqui, certo? A gente pode tanto, ao usuário digitar algum texto, a nossa text box converter esse texto para o formato maiúsculo, que é o formato que eu vou definir aqui, que meu banco de dados sempre é maiúsculo. Então, o texto que sair aqui na text box também tem que ser maiúsculo, certo? Ou eu posso fazer essa conversão de texto na hora que ele estiver fazendo a varredura no meu banco de dados. Aí você vai me perguntar qual é o mais fácil. O mais fácil, certo? É claro, eu converter o texto que está dentro desse objeto já para maiúsculo. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui o form. Para termos acesso ao nosso VBE, para termos acesso ao nosso Visual Basic Edition, pressione Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Aqui com o nosso VBE aberto, caso o seu projeto não esteja aparecendo, você sabe que tem que clicar em Exibir, Project Explorer. O nome do nosso form se chama FR Principal, vou dar um duplo clique sobre o mesmo. Como eu estou com mais de um arquivo aberto, observe que aqui na parte acima, ó, VBA Project Controle de Ferramentas, que é o arquivo que eu estou trabalhando. E também aqui abaixo tem um outro projeto, certo? Que é uma pasta 1, onde não tem nada.
como eu estou com mais de um Excel aberto aqui, mais de uma aplicação, quando eu abrir o VBE, ele vai reconhecer todas as janelas de Excel que estiver abertas, certo? E vai me trazer os projetos. Apenas a critério de informação aqui, caso você é estranho, certo? Então, o que a gente está trabalhando é com o VBA Project, controle de ferramentas, certo? Observe que eu estou aqui com o meu form aqui aberto, vou fechar aqui meu Project. E aqui dentro do nosso objeto, vou clicar com o botão direito nele, propriedades. Veja que o nome dele se chama txt_pesquisar, certo? Vou só descer aqui um pouco, vou fechar aqui a minha janela de propriedades e vou dar um duplo clique nesse objeto. Eu estou dentro do evento after update, certo? Porém, agora eu vou mudar para o evento change. Como eu disse para vocês, observe que eu agora estou dentro do evento change. Ao digitar qualquer caractere dentro deste campo, a função change já executa uma ação, certo? E no caso, a ação que eu quero que ele execute é a ação de converter o que o usuário digitar, no caso, minúsculo para maiúsculo. Se o usuário já digitar maiúsculo, basicamente você não vai perceber que a rotina está executando uma ação, certo? Porém, se o usuário estiver com o Caps Lock dele desligado e começar a digitar dentro do meu campo, obviamente você vai perceber que todo o texto já sai maiúsculo, porque tem uma ação por trás dela, certo? A gente já viu em outras aulas. Então, a rotina que eu uso para fazer esta ação é a nossa função uCase, certo? Onde converte o texto para maiúsculo. E a função uCase pede apenas um parâmetro. Ele pede a string. Vou até comentar aqui, certo? uCase. E ele me pede uma string, certo? Essa é a estrutura da função uCase. Então, qual vai ser a nossa string? Basicamente vai ser o seguinte. Vou colocar o nome do meu objeto, primeiramente. Coloco sempre o meu me para auxiliar aqui para mim. Coloco o nome do meu objeto, que se chama txt_pesquisar.text. E o que é que eu vou converter, certo? Coloco o meu uCase e abro o meu parênteses. E aqui, observe que ele me pede a string. Qual é a string que vai ser convertida? No caso, vai ser o próprio txt_pesquisar.text. Então, eu vou colocar meu mi.txt_pesquisar e vou trabalhar com a propriedade text, certo? Então, o texto que estiver dentro desse objeto aqui vai estar sendo convertido para o case, ou seja, para maiúsculo, e vai ser atribuído a ele próprio, certo? Ao mesmo objeto. Então, essa é a função que converte o texto em minúsculo para maiúsculo, certo? Vamos executar agora. Novamente, eu vou digitar. Vou colocar, primeiramente, vou selecionar aqui um dos critérios. Vou selecionar por nome. E vou colocar aqui, vou desabilitar o meu Caps Lock e vou digitar tudo minúsculo. Observe que já vai sair todo maiúsculo, certo? Então, já está funcionando o nosso case. E observe que ele conseguiu converter o texto que estava dentro do meu campo para maiúsculo, certo? Perdão, de minúsculo para maiúsculo, e ele achou o GLE no meu banco de dados. Se eu desabilitar aquela função, ó, vou desabilitar ela e vou executar novamente. Novamente eu estou com o meu caps aqui desligado e vou digitar GLE. Observe que já sai todo minúsculo, vou dar um enter e ele não encontra. Por quê? Porque ele está verificando na minha base de dados se existe o GLE minúsculo, certo? E não existe, porque toda a minha base de dados é maiúsculo. Tanto é que se eu digitar aqui vou mostrar aqui para vocês na prática. Se eu digitar aqui o GLE, todo minúsculo, ele vai, obviamente, encontrar, ó. Vou botar uma próxima letra aqui, só para atualizar, e vou dar um enter. Observe que ele encontrou, ó, certo? Então, ele não encontrou o GLE desta forma aqui, porque não existe desta forma minúsculo no meu banco de dados. Vou novamente botar o texto maiúsculo, porque eu defini que todo o meu banco de dados vai estar no padrão maiúsculo, certo? Então, como é que eu driblo isso? Claro, convertendo o texto dentro deste campo, certo? Então, o usuário, ele não é obrigado a ligar o Caps Lock. Ele não é obrigado a ativar o seu Caps Lock. O que é obrigado aqui é o campo fazer essa conversão, certo? Lembre-se, você é um programador, você tem que pensar com a mente de usuário, imaginando o que ele pode estar fazendo de errado, certo? E já ter uma rotina para fazer a correção, certo? Então, nesse caso, eu já imagino que o meu usuário pode digitar com a minha tecla Caps Lock desativada, e eu já tenho que ter uma ação para converter
certo? Esse texto minúsculo para maiúsculo, para não atrapalhar o meu código, certo? Que, como eu disse para vocês, é essa ação que faz essa correção, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui já está habilitado novamente. Como eu mostrei para vocês no vídeo passado, se você assistir até o vídeo até o final, observe que, por padrão, ainda não vem nenhum option marcado, certo? Esses options definem qual é o número da coluna que eu quero fazer a pesquisa. Se eu não definir, vai ocorrer um erro, certo? Então, eu vou fazer aqui o erro acontecer. Observe que eu não vou selecionar nenhum deles. E vou colocar, por exemplo, a pesquisa novamente por nome. Mas como eu não selecionei nenhum dos attributos, ou seja, eu não defini o número da coluna que eu quero fazer a pesquisa, vai dar um erro, certo? Vou dar um Enter. Observe que ele emitiu aqui o erro, ó. Erro de definição de aplicativo ou erro de definição de objeto. O objeto aqui que ele se refere, certo? Observe onde é que parou a linha de erro, ó. Minha variável linha está com o valor de 2 e a minha variável coluna está com o valor de 0. Ou seja, ela está vazia. Ela não foi definida um valor para ela. Então, eu vou parar aqui o código. E como é que a gente faz essa correção, pessoal? Eu posso fazer, claro, uma verificação com o comando if, certo? E usar o exit sub para que, se o usuário esquecer de marcar algum destes campos, vou mostrar aqui na prática para vocês que fica bem mais fácil, certo? Eu posso fazer assim, ó, if me.opt matrícula igual a true. Ou seja, eu estou dizendo aqui que o meu opt matrícula tem que estar com o valor ativado. End, ou seja, e na realidade não, vou usar o ou, certo? Ou o meu me.opt nome igual a true. Para me quebrar a linha para baixo, pessoal, observe que se eu der o enter vai dar um erro, certo? Então, toda vez que vocês precisar quebrar uma linha, pois se eu digitar aqui, basicamente é infinito esse campo, certo? Só que não fica legal, eu não vou conseguir entender o que essa linha toda está executando. Então, para que eu desça para a próxima linha, sendo que eu não fechei essa linha, basicamente eu tenho que dar um espaço, coloco um underline e agora sim dou um enter, certo? O VBA entende que eu estou na mesma linha de comando, embora eu esteja na linha de baixo. Esse underline aqui diz ao VBA, basicamente, que é a mesma linha, certo? É o mesmo que eu digitar aqui ao lado, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu me.opt setor igual a true. E agora eu coloco o meu tem, certo? Observe que deu um erro aqui, pois eu não coloquei aqui o nosso ou, certo? Esse OR quer dizer ou. E eu vou emitir uma mensagem aqui ao usuário. Já eu explico para vocês o que essa ação está fazendo. MSG Box. E aqui só um exemplo. Você esqueceu de informar qual filtro vai ser feito. No caso aqui, eu estou informando que o meu usuário esqueceu de informar por qual coluna ele quer fazer a pesquisa, certo? Vírgula VB critical, ou seja, vou utilizar o símbolo de critical e vou colocar aqui o título da minha mensagem, certo? Que no caso é o título do meu programa, controle de ferramentas. E fecho aspas duplas. Coloco um exit sub para garantir que meu código vai parar aqui e coloco o nosso end if para fechar a estrutura. Então, vamos entender o seguinte. Com essa estrutura if aqui, ó, certo? Com essa estrutura if, que basicamente quer dizer se meu me.opt matrícula, certo? O meu opt-boot, que se chama matrícula, estiver com o valor true, ou o meu me.opt nome estiver com o valor true, ou o meu opt setor for igual a true, então ele vai emitir essa mensagem. Ou seja, se um desses três não estiver marcado, essa mensagem aqui vai ser informada ao usuário. Isso vai me garantir que não vai ocorrer esse erro aqui, ó, que eu não defini o número da coluna. Ou seja, aqui obriga que o meu usuário informe qual é a coluna que ele quer fazer a pesquisa, certo? Então, um dos três tem que estar true. Então, ele vai fazer uma verificação se os três está true ou não, certo? Ou seja, ele vai verificar se um dos três foi marcado. Se não foi nenhum dos três, ele vai emitir essa mensagem aqui ao meu usuário. Vamos executar. Observe que eu esqueci aqui de formar qual é o campo. E vou novamente botar o GLE. Vou dar um Enter.
Erro de definição de aplicativo ou definição de objeto. Vou depurar aqui. E ele passou por dentro da nossa verificação, certo? Vamos fazer novamente a correção. Então vamos corrigir aqui, pessoal, certo? Eu me atrapalhei aqui. Aqui eu estou verificando, certo? Se meus OPTs estão com o valor true. No caso, eles não estão, certo? Como eles não estão, ele não vai emitir essa mensagem. Beleza? Eu tenho que verificar, no caso, se eles estão com o valor falso. Ou seja, se um deles não está ativo, certo? Então eu vou colocar aqui o false, ao invés do true. Então, aqui a minha verificação estava passando batida. Por quê? Porque eu estava verificando se um dos três estava verdadeiro e os três não estavam. Então, ele emitia essa mensagem. No caso, eu tenho que verificar se, por acaso, algum dos três estão vazios, certo? Estão com valor false. Então, observe que eu vou colocar aqui o false. Ou seja, aqui eu estou verificando se, por acaso, eles estão com valor false. Se, por acaso, os três estiverem com valor false, o que não pode acontecer, certo? Um, pelo menos, tem que estar com valor true, no caso. Então, se os três estiverem com valor false, isso quer dizer que eu não selecionei nenhum dos três. Aí sim, ele vai me emitir essa mensagem. Aqui vai dar um segundo erro, mas eu vou deixar acontecer para a gente aprender junto, certo? Vou executar. Observe que eu não selecionei nenhum dos três. Então, o meu código agora vai estar verificando que eu não selecionei nenhum dos três e vai ter que me emitir a mensagem, certo? Então, observe que eu vou botar o GLE e vou dar o Enter. Agora sim, observe que ele me formou de forma correta. Ó. Você esqueceu de informar qual filtro fazer. A mensagem aqui não interessa bem, certo? O que eu escrevi aqui, mas o que importa é a mensagem que apareceu aqui. Ó. Então, aqui eu consegui verificar que nenhum dos três objetos foi marcado. Observe que eu vou marcar um dos três e vamos ver o que acontece agora. Vou dar o Enter novamente e observe que novamente ele me emitiu uma mensagem, certo? E eu vou dar um OK. Não é o que eu quero. Se eu selecionar pelo menos um, embora você possa tentar, você não consegue selecionar mais de dois, certo? Porque os optbutos, ele só permite, como é um botão de escolha, ele só permite um selecionado, certo? Então, como eu selecionei um botão aqui, certo? Um optbutton no caso, essa mensagem não era para mim aparecer e era para mim trazer na minha list box a minha pesquisa. Por que que não trouxe? Vou mostrar para vocês. Visual Basic. Aqui eu utilizei novamente uma rotina aqui de tratamento de forma errônea, certo? Eu não vou utilizar o OU, vou utilizar o END, certo? Esse OU, eu estou querendo dizer o quê? Se o meu OPT matrícula falso estiver, aliás, se meu OPT matrícula estiver com valor falso, ou o meu OPT nome estiver com valor falso, ou o meu OPT setor estiver com valor falso, então ele vai emitir essa mensagem. Então veja que sempre vai estar com valor falso, pelo menos dois objetos. Então sempre ele ia me emitir essa mensagem. Quando correto, não é utilizar o OU, e sim o E, certo? Esse END quer dizer E. Ou seja, se por acaso ao menos um desses três não tiver com valor falso, então ele não emite essa mensagem, certo? E agora sim vai funcionar o nosso código. Então eu estou substituindo, certo? O OU pelo END, certo? Então observe o que vai acontecer agora. Vou executar novamente. Observe que eu não vou selecionar nenhum dos objetos e vou colocar o GLE. Vou dar um Enter e ele me emite. Você esqueceu de informar qual filtro fazer. Vou selecionar agora um e vou colocar, por exemplo, o D. E observe que agora sim ele me trouxe, certo? Ó, como era esperado. Agora ele verificou se pelo menos um está marcado. Se pelo menos um estiver marcado, ele não pode emitir aquela mensagem dizendo que eu esqueci de filtrar os campos. Certo? Então eu utilizei ali o tratamento de forma errada, certo? Então vamos utilizar, no caso aqui, o END ao invés do OU, certo? Agora se você quiser fazer uma verificação se os três estão desmarcados, certo? Aí você utiliza o OU, no caso. Para esse exemplo, a gente trabalha com o END. Então vamos para o que interessa, que é o assunto agora do vídeo, certo? Então observe que a gente conseguiu fazer essa correção. Na realidade, vamos fazer o seguinte. Quando eu utilizar o meu TXT pesquisa after update, vai acontecer um erro se eu
se eu predefinir um filtro, certo? Se eu predefinir um dos atributos marcados, vai ocorrer um erro. E eu vou deixar aqui acontecer, certo? Observe o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar o userform. No evento initialize do meu userform, observe que eu não defino aqui qual é a minha multipage que eu quero inicializar, certo? Então, observe o que vai acontecer aqui. Vou colocar o meu mi.opt nome. Como basicamente aqui eu tenho a ideia que o usuário vai sempre pesquisar mais pelo nome do que pelo setor ou do que pela matrícula, certo? Então, eu estou predefinindo que quando o meu userform, meu formulário, no caso, inicializar, sempre o meu opt nome já vai inicializar com o valor true, ou seja, ele sempre vai inicializar selecionado, certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um teste aqui. Não testei antes, então vamos testar aqui na prática, certo? Vou deixar basicamente selecionado já essa multipage aqui, a última que eu parei, e vamos executar o nosso código, certo? Vamos ver o que acontece. Executou, observe que já me trouxe marcado. Eu não marquei, certo? E é isso que eu quero que aconteça. Porém, acredito que vai dar um erro. E vamos forçar se vai dar esse erro mesmo, certo? E aí eu vou explicar para vocês na prática porque que o erro vai acontecer. Observe que vou novamente aqui para o meu userform, certo? Event initialize. Bem aqui abaixo, ó. Observe que eu não vou mudar. Eu estou forçando que meu opt nome já inicialize com o valor true, ou seja, o usuário não vai ter o trabalho de selecionar um opt nome, certo? Então, por padrão, sempre vai estar marcado ele. Se o usuário quiser outro tipo de pesquisa, aí ele seleciona o opt setor ou o opt matrícula. Então, vamos fazer o seguinte, como eu não defini qual é a minha multipage que vai iniciar, agora eu vou definir, certo? Lembre-se que o nosso programa sempre vai carregar a primeira tela, não vai ser essa tela, vai ser a tela do menu, certo? Que é a tela inicial do programa, que no caso é essa tela aqui. Então, eu vou forçar a que carregue ela primeiro. Como é que eu faço isso? Se eu fizer dessa forma agora, vamos ver o que acontece. Como eu parei nessa última e ainda não predefini também qual é a primeira multipage que vai carregar, basicamente vai ter que carregar essa, certo? Vou executar aqui. Não ocorreu o erro que eu imaginava. Vou selecionar o colaboradores e ele está aqui marcado, certo? Vou forçar aqui que inicialize, certo, do meu form, por exemplo, mi.opt. Na realidade não vai ser o opt, vai ser o multipage, mi.multipage.value. E aqui eu vou definir, por exemplo, que ele inicialize da minha multipage com valor 0, certo? Que no caso a minha multipage o menu. Lembre-se que a multipage aqui, ó, começa com o valor 0. A minha multipage que está, os meus filtros, é a multipage colaboradores, certo? Que no caso é a minha terceira page, como a primeira tem um valor de 0, a segunda de 1, ou seja, a colaboradores tem um valor de 2. Então eu estou dizendo para o VBA que quando esse form inicializar, eu quero que, independente de onde eu parei aqui, com a multipage selecionada, eu quero forçar o Excel sempre a abrir a minha multipage, o menu, certo? Então, observe que eu vou selecionar aqui a edição. Então, se eu não forçasse o Excel, o nosso VBA aqui, o nosso programa, a rodar a multipage menu, obviamente ele sempre ia abrir a última que eu parei, que no caso seria a edição colaborador, certo? Como eu coloquei aquele código multipage.value igual a 0, eu estou forçando que o meu form abra a partir da minha guia menu, certo? Então vamos ver o que acontece agora. Vou executar. Executou novamente, não deu o erro que eu imaginava, certo? Como eu não testei antes, vamos deixar que caso ocorra o erro, aí a gente faz a correção. Qual seria o erro que eu quero repassar para vocês? Que como eu estou forçando que esse controle aqui esteja ativo, como eu estaria carregando uma outra multipage, eu não conseguiria carregar uma page que não fosse a mesma page do objeto e desse foco nele, certo? Então vamos fazer o seguinte. Agora já sei como é que a gente vai fazer esse erro acontecer, certo? Vou dar Visual Basic, FM principal.
E vamos fazer o seguinte, vou em colaboradores. Primeiramente, vamos executar aqui para ver o que acontece, certo? Colaboradores, observe que o meu foco está nesse controle aqui, certo? Quando eu selecionar aqui um objeto deste, eu quero que esse foco venha para este objeto aqui, que é o objeto que eu quero digitar, certo? Então, quando eu carrego meu form, obviamente ele sempre está vindo com foco para este objeto aqui, certo? Então, quando eu filtrar algum desses, observe que quando eu clico nele, o cursor ainda não vem para este campo. E eu quero que ao marcar um destes, o cursor venha para este campo. Certo? E como é que eu faço isso? Utilizando a propriedade setFocus deste objeto aqui, certo? Então eu vou clicar em Visual Basic, fechar aqui o form, Visual Basic. Tudo isso eu estou fazendo para forçar dar o erro para a gente fazer uma correção, certo? Como eu quero esse objeto aqui, vamos ver o nome dele novamente. Ele se chama TXT-pesquisar, certo? Vou aproveitar e copiar logo o nome dele aqui. Vou fechar a janela de propriedades e vou dar um duplo clique nesse objeto aqui, ó, o OPT matrícula. Vou mostrar para vocês o nome dele. OPT matrícula, esse é o OPT nome e esse o OPT setor, certo? Então, aqui no meu OPT matrícula, vou fechar minha janela de propriedades, foi apenas para mostrar o nome para vocês. Vou dar um duplo clique sobre ele. E observe que dentro do evento clique dele, eu vou dizer o quê? Como eu havia copiado o nome do objeto, está aqui em memória, ó, TXT pesquisar. Como eu quero dar foco nele, como é que eu consigo dar foco em um objeto? As nossas textbox têm a propriedade setFocus. Como o próprio nome já sugere, com o setFocus ela está setando aonde ela quer o foco, certo? E onde que eu quero o foco? No meu TXT pesquisar. Então eu coloco o ponto setFocus. Só isso. Só essa linha de comando faz este objeto aqui dar o foco, certo? Ou seja, quando eu marco ele, ele já coloca o cursor, esse cursor aqui piscando no campo que eu quero, que no caso é esse carinha aqui. Vou fazer isso para os demais optbuts. Então vou copiar este nome aqui, certo? TXT pesquisa. Vou por aqui mesmo, atrás do meu OPT, agora o nome. Observe que já me encarregou aqui dentro do evento clique, colo. Certo? A rotina. Vou aqui novamente e vou pegar o meu OPT setor e vou colar a mesma rotina. Então, essa mesma rotina que eu estou colando em todos, o que acontece? Observe que eu estou dentro do evento clique, ou seja, quando eu clico no objeto que marca aquela bolinha daquela botãozinho de escolha do objeto, ele, além de eu estar dizendo para o VBA que eu quero pesquisar por ele, eu também vou dizer para o VBA que eu quero que ele dê foco, certo? No meu TXT pesquisar. Então, eu vou executar aqui a nossa rotina e vamos ver o que acontece. Observe que agora sim deu o erro que eu imaginava, certo? E esse erro aqui, eu deixei acontecer porque é um erro simples, mas se você tiver um pouco de conhecimento, você ia ficar perdido, certo? E o que é esse erro aqui? Observe, ó, ele não dá certo o foco, certo? O controle pode estar invisível ou enable ou do tipo que não aceita foco, certo? Observe aqui, ó. Não foi possível mover o foco, pois o controle pode estar invisível ou enable ou do tipo que não aceita foco. O que é que o VBA está dizendo aqui? Ele está dizendo que o meu controle, que ele não sabe o nome do controle, ele só diz que deu erro, certo? Porque ele não conseguiu dar o foco no meu TXT pesquisar, como tinha dado nas outras vezes, certo? E não estava dando erro porque eu não tinha essa ação aqui dentro do evento clique dos meus OPTs, certo? Então, por isso que não estava dando aquele erro que eu já esperava. Então, agora eu fiz dar o erro. Por quê? Porque eu vou trabalhar com essa rotina dentro dos eventos clique dos meus OPT nomes, certo? Perdão, dentro dos meus OPT, setor, nome e matrícula. Então, é necessário que esse setFocus faça parte desse objeto, certo? Porque toda vida que eu selecionar um filtro, eu já quero que ele dê foco no campo para eu poder digitar, certo? Eu não quero selecionar o filtro e ainda clicar no campo para poder digitar. Eu já quero selecionar o filtro e ao mesmo tempo já poder digitar porque o campo já foi selecionado na ação de selecionar o filtro, certo? Então, o que é que o VBA está dizendo? O meu controle está invisível, ou ele está invisível, ou ele está com a propriedade enable como false, certo? Ou ele não aceita foco. Então, a resposta aqui é que ele não aceita foco. Aí eu vou dizer para vocês, o objeto não tem setFocus? Tem. Mas por que ele não aceita foco?
porque esse objeto não está na mesma page que carrega ao inicializar o form, certo? Não tem como eu selecionar uma page e dar foco em um objeto de outra page. Ele só era possível se o objeto estivesse na mesma page. Lembre-se que quando eu carrego o meu form, ele sempre carrega agora na minha multipage menu. E meu opt nome é na minha guia dos colaboradores. Então não tem como eu dar foco em um objeto que está em outra page. Vou clicar em depurar. Como eu já sei qual é o erro, eu posso fazer o seguinte, certo? Vou parar aqui. E ao invés de eu fazer isso, ó, vou dar um duplo clique no meu form e eu voltei para o evento initialize, certo? Então, ao invés de eu forçar o Excel a dar foco ao inicializar o meu form neste objeto aqui, eu vou recortar essa linha de comando, certo? E posso fazer o seguinte. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Veja que não vai acontecer mais o erro, ó. Vou executar. Não acontece mais o erro porque eu não forcei o Excel a dar foco nesse carinha aqui. Tanto é, ó, que nenhum dos três mais está marcado. Porém, eu quero trabalhar com um desses três marcados. E ao selecionar um deles, observe que eu vou selecionar a matrícula e observe que ele já dá o foco nesse campo. Se eu selecionar aqui, ó, vou botar o foco no meu... Vou botar o foco aqui, por exemplo, no meu CMB setor. Observe que está cursando aqui, ó, o cursor. Se eu marcar o nome, observe que meu foco novamente voltou para o meu texto de pesquisar. Se eu fizer no setor, a mesma coisa. Então, eu não abro mão de selecionar o objeto e esse foco ficar nesse objeto, certo? Então, como é que eu faço essa correção? Eu não posso colocar no evento initialize do form. Aonde é que eu coloco? Muito fácil. Vou fechar aqui o form, vou em Visual Basic, FM principal, vou dar um duplo clique nesse carinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês o nome dele. É o BTN _ menu colaboradores, ou seja, é o botão que me passa para essa guia colaboradores, certo? Quando eu clico sobre ele. Então, vou fechar aqui a janela das propriedades, vou dar um duplo clique sobre o mesmo. E observe aqui, ó, o comando que tem nele. Quando eu clico nele, se eu tiver em outra guia, ele vai me redirecionar para a guia com o valor 2, certo? A minha multipage com o valor 2, que no caso é a minha guia colaboradores. E após ele me redirecionar para essa guia, aí sim eu posso dar o foco no meu objeto, certo? Vamos executar. Observe que eu estou na colaboradores e ele deu foco, ó. Perfeito. E quando ele deu foco, obviamente, a ação desse OptButton já foi de selecionar esse campo, ó. Eu vou clicar no matrícula e observe que já vem para cá. Se eu clicar no colaboradores, observe que vai acontecer com esse campo aqui, ó. Vou botar o foco nesse momento aqui, ó, nesse campo. Vou clicar em colaboradores. Observe que ele já deu foco nesse carinha aqui, certo? Já fez a ação desse carinha aqui, o nosso opt nome. E o opt nome tem uma ação dentro do evento clique, que é dar o foco nesse objeto aqui, que foi o que ele fez, ó. Aí, vamos criar uma outra situação. Se eu estou aqui, por exemplo, com foco nesse campo, certo? Como eu não coloquei rotina nesses demais botões aqui, vou colocar em um aqui só para a gente fazer o que eu estou imaginando aqui. FM principal. Vou para a minha guia, por exemplo, saída, certo? A guia saída é a minha segunda page, ou seja, ela tem um valor de 1, já que a primeira tem um valor de 0. Então, eu vou clicar aqui em saída, que é o meu botão aqui, e vou colocar a minha função aqui, perdão, o meu código aqui, multipage, botar o meu mi para facilitar, multipage, ponto value, com valor de 1, certo? Já que é a minha segunda page. Vou clicar nele. E observe, vou clicar em colaboradores. Perfeito, até aí tudo bem. Vou clicar em saída, certo? Na realidade, observe que eu vou selecionar outro opt ao invés do nome. Vou selecionar, por exemplo, o setor. Digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa aqui pelo setor e eu marquei o setor, certo? Observe que o nome não está mais selecionado. Vou clicar aqui no meu botão saída e ele vai me redirecionar para a guia saída. Observe que ele me mudou de guia, certo? Se eu clicar novamente no meu colaboradores, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos clicar nele para ver o que acontece. Observe o que é que ele fez, ó. Ele saiu do campo nome
Ele saiu do foco do campo setor para o campo nome. Quando, na minha pesquisa anterior, eu estava no campo setor, certo? Ou seja, imagine aí que você está utilizando, o seu usuário está utilizando o programa e alguém pede para ele fazer uma pesquisa por setor. Vamos aqui ilustrar o que eu quero passar para vocês. Vou botar aqui, por exemplo, costura e vou dar um Enter. Certo? Então eu estou selecionando aqui o campo setor e eu estou fazendo uma pesquisa pelo nome costura, certo? Pelo o setor costura. Aí alguém chama o usuário do programa, o distrai para ele dar uma saída, certo? Aí ele vem aqui no campo, dá a saída dele, aí de repente ele lembra que ele estava fazendo outra ação e volta para o campo colaboradores, certo? Aí ele não presta atenção, certo? Porque ele não sabe disso, primeiramente, e observe que já mudou o filtro, ó. Já estou com o campo nome, não mais o setor. Aí ele, distraído, tenta selecionar o RH, certo? Que é o outro setor. E ele não percebeu que o filtro mudou, ó. Por que esse filtro mudou? Porque eu coloquei uma rotina de toda vida que clicar nesses colaboradores, sempre dar o filtro no nome. Aí ele vai dar o Enter, obviamente ele não vai encontrar nada e não vai entender. Por quê? Porque ele vai perceber que o RH possui na base de dados de setor dele. Só que até ele entender que ele não está mais pesquisando por setor, e sim agora por nome, certo? Pois não foi ele que mudou o filtro, foi o nosso código que fez ele mudar o filtro, certo? Porque a gente colocou um código dentro desse carinha aqui, colaboradores. E isso ele não sabe, certo? E ele vai ficar sem entender. Beleza? Aí como é que a gente faz essa correção para que não aconteça essa situação? Como eu disse para vocês têm que pensar como um programador. E o programador tem que sempre pensar no erro do usuário. E já fazer a correção no seu programa. Para que, se aconteça esse erro que ele imaginou que o usuário pode fazer, executar, ele já tem a solução, certo? Dentro do seu código. Então, vou fechar aqui o form, Visual Basic. Observe que eu estou dentro do meu BTN saída, clique, vou voltar lá para o nosso project e vou selecionar aqui o FM principal, que é o nosso projeto, e vou selecionar aqui o colaboradores. Agora sim, eu vou fazer uma verificação, certo? Eu não vou definir de bate-pronto que eu quero que ele selecione esse objeto aqui, caso, certo? Caso o meu BTN menu colaborador seja clicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu if. Lembra-se que daquela vez eu verifiquei se os três objetos estavam com valor falso e se estivesse, ele emitiu uma mensagem. Então, ao invés de eu emitir essa mensagem, se por acaso os meus três objetos estiver com valor falso, ou seja, se nenhum deles três estiver marcado, nenhum deles estiver ativado com valor true, o meu próprio programa, certo? Minha linha de comando aqui vai fazer isso por mim. Vai definir que o opt nome tem que estar ativado, caso nenhum dos três esteja desativado. Ou seja, se eu selecionar, por exemplo, o setor, tiver com valor true e mudar de guia, quando eu clicar novamente no opt colaboradores, o nosso BTN colaboradores no caso, ele não vai mudar o foco, porque ele verificou que já tinha um foco anterior em outro objeto, certo? Então aqui na prática vocês vão entender melhor. Coloco meu mi.opt matrícula igual a true e coloco, perdão, não coloco true, para a gente não confundir de novo, é false. Eu estou verificando se ele está com valor falso, ou seja, se ele não está ativado. Coloco o nosso end e verifico agora o meu opt, no caso, nome, certo? Igual a false. Posso quebrar a linha de comando, lembre-se que basta eu dar um enter, perdão, dar um espaço, coloco um underline e agora dou um enter. E coloco agora novamente o nosso end, sempre tem que ter um end entre um objeto e o outro, já que eu estou fazendo uma comparação, certo? Então coloco o nosso end e coloco novamente o meu opt agora setor igual a false. Ou seja, eu estou verificando. Como eu saí da linha de comando, observe que ele está me pedindo o tem ou go to, certo? Go to é o tratamento de erro e o tem é a nossa verificação. Como eu estou trabalhando com o if, eu tenho que colocar o tem, que quer dizer então. Então, com o comando if, eu estou verificando se um desses três, na realidade, eu estou verificando se os três estão com valor falso. Se eles estão com valor falso, eu não vou emitir uma mensagem ao usuário. Eu já vou predefinir que se nenhum dos três estiver marcado, o meu programa vai marcar esse opt nome, pois eu defini aqui que é o filtro principal do meu programa, certo? Caso o usuário utilize mais uma matrícula, por exemplo, aqui eu botaria opt matrícula, certo?
Aqui eu coloco o nosso end if, só para fechar a estrutura if, certo? Então observe que eu não amarrei mais o apt nome ao btn menu colaboradores. Ele só marca esse carinha aqui se esses três estiver com valor falso. E vamos observar o que acontece na prática agora. Selecionei meu form, vou clicar no colaboradores. Lembre-se que eu não predefini, ao inicializar o meu form, que meus filtros estão ativos, certo? Ou seja, os três estão com valor falso. Então, obviamente, se eu clicar no colaboradores, ele já vai predefinir que o meu apt nome é o meu principal filtro. Então, ele já marca, ó. Beleza? Então, eu já vi que o meu código funcionou. Como é que eu sei realmente se funcionou? Observe que eu vou mudar aqui o campo para setor novamente. Vou fazer novamente aqui só um teste, ó. Botar 0, vou dar um Enter. Observe que eu estou pesquisando pelo setor. Tanto é que me trouxe aqui zeladoria, certo? Aí novamente a mesma situação. Alguém distrai o usuário do programa e faz ele mudar de guia. Ele vem para guia saída, por exemplo. Aí ele executa a ação que foi pedida a ele. Aí de repente ele volta novamente para colaboradores. Será que agora o meu programa vai induzir o meu usuário ao erro? Vai mudar o campo dele, o filtro? Ou vai fazer a ação de manter o filtro que ele estava trabalhando anteriormente, antes de mudar de guia? Vou clicar em colaboradores e observe que agora ele não mudou, certo? Então, se o meu usuário mesmo esteja distraído, vem cá e bota RH e dá um Enter. Ele não trouxe o RH, vamos ver o porquê, certo? RH. Vou botar aqui um outro setor qualquer. Botar aqui, por exemplo, manutenção. E vou dar um Enter. Agora, ele me trouxe manutenção, certo? O RH aqui, observe que ele não possui, certo? O RH a gente criou em um outro vídeo aí, só que eu acabei não salvando, certo? Então, ele não trouxe porque o RH não está na nossa base de dados. Então, é que se eu fechar aqui o meu form e botar aqui RH neste aqui, por exemplo, e executar novamente o meu form, vou aqui em colaboradores, se eu vim aqui em setor e botar RH, der um Enter, ele vai me trazer, certo? Então o RH não trouxe porque ele não estava na minha base de dados. Então veja que o nosso programa agora está funcionando perfeitamente. Tanto é que eu vou mudar aqui de outro filtro, ó. Vou mudar para o filtro matrícula e vou fazer um filtro pela matrícula aqui, qualquer, certo? Vou botar 012 34 e vou dar um Enter. Aí a mesma situação, certo? Vou sair aqui do campo aqui colaboradores, vou sair da guia colaboradores e vou para a guia saída. Aí novamente vou voltar para colaboradores. Vamos ver se ele vai mudar o filtro ou se ele vai deixar no último filtro que eu selecionei, certo? Vou clicar em colaboradores e observe que ele manteve o meu filtro na matrícula, certo? Que era o filtro que eu mesmo selecionei. O meu código só vai mudar o filtro se os três estiver com valor falso, certo? Ou seja, se os três não estiverem ativos. Se um já estiver ativo, o meu código não vai fazer nada, certo? Porque ele identificou que todos os três, nenhum dos três, na realidade, estava falso, certo? Então, eu acabei não falando do que eu propus no vídeo, peço desculpas, mas entendi que era necessário passar isso para vocês, certo? Então, no próximo vídeo, aí sim a gente vai fazer uma videoaula sobre pesquisa por parte do nome. Então, aproveitando já que o vídeo está longo, vamos só fazer uma implementação aqui de uma LBL aqui, certo? Para trazer a contagem dos registros que está nessa list box. É muito simples, basta eu fechar o form, Visual Basic, FM principal. Vou aproveitar esse objeto aqui, certo? Vou aqui em colaboradores, vou aproveitar já esse objeto aqui, dou Ctrl C nele, vou fechar minha janela de propriedades, vou clicar aqui e vou dar o Ctrl V. Toda vez que tu colar um objeto, ele sempre vai colar no centro do form, certo? Então, vou arrastar aqui para baixo da minha list box. Aqui eu vou botar um texto qualquer. No caso aqui eu vou botar 0 registros. Registro S entre aspas duplas. Perdão, entre parênteses, certo? Então, aqui eu estou dizendo que tem 0 registros, certo? Vou executar aqui. Colaboradores, 0 registros. Só que quando eu já carrego o meu form, certo? Observe que meu listbox já traz carregados os dados.
Então, esse cara aqui já tem que trazer a quantidade de registros que eu tenho no meu list box. Como é que eu faço isso? Fecho o form, Visual Basic, vou lá no evento Initialize do meu form, certo? Vou por aqui mesmo, vou selecionar Usei Form. Aqui dentro do evento Carrega Colaboradores, que é o evento que traz aqueles colaboradores dentro da list box. Vou selecioná-lo, clico em definição e fui redirecionado para a ação Carrega Colaboradores, certo? Aqui abaixo, ó, aqui acima do EndWith, eu vou colocar uma rotina. Uma rotina não, vou colocar... Na realidade, a gente tem que dar um nome ao objeto, certo? Então, vou novamente aqui voltar, Project Explore, FR principal. Vou lá no meu objeto, essa label aqui, vou clicar com o botão direito sobre ela. Como eu vou trabalhar com ela via código, vou dar um nome para ela, certo? Caso eu não for utilizar ela via código, como eu não utilizo essas, não precisaria eu mudar a sua propriedade name. No caso, eu vou botar o nome aqui, LBL contador, certo? Ou seja, ele vai fazer uma contagem. Sair aqui do campo, vou aqui no meu form, vou dar um duplo clique nessa área aqui, que é a área onde não tem a multipage. Então, quando eu dou um duplo clique aqui, já me carrega o meu userform underline initialize, certo? Novamente, vou selecionar essa rotina aqui. Tenho que selecionar ela todinha, assim, pegar o espaço. Eu não vou ser redirecionado para ela. Clique em definição. Agora sim, voltei para dentro dela, certo? Dentro da rotina. E lá no final aqui, após o loop, eu coloco o nome do objeto que eu acabei de renomear para LBL contador. Então eu boto aqui LBL contador.object. Eu não tenho uma propriedade texto para label, certo? Então eu trabalho aqui com a propriedade object. E o que é que eu vou atribuir a esse carinha aqui, o meu LBL contador? A quantidade de registros que tiver, certo? A quantidade de registros que tiver na minha list box. Então como é que eu faço? Coloco o meu mi para facilitar, .lst colaboradores, que é o nome da minha list box, .count, ou seja, aqui eu já faço a contagem, certo? Perdão, .list, na realidade não é o list, certo? Estou muito acostumado aqui a programar com list view, me atrapalhei, column count. Vamos achar aqui a propriedade aqui. Então, como eu estou muito acostumado a programar com list view, me atrapalha aqui. É .list, certo? List count, certo? Eu não tenho a propriedade somente count, certo? Então, aqui eu estou fazendo a contagem dos itens listados do meu LST colaboradores. Se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Vou em colaboradores e observe que ele me trouxe o valor de 15. Ou seja, eu tenho 15 registros dentro dessa list view, certo? Tenho 15 linhas informando os meus registros. Só que esse 15 fica muito cru, certo? Então, o que é que eu faço? Vou fechar o form, Visual Basic, e vou atribuir um texto a essa contagem, certo? E como é que eu faço isso? Basta eu dar um espaçozinho, coloco o meu e-comercial, e para me colocar um texto, concatenar um texto, a contagem dos itens, eu coloco o e-comercial, aspas duplas, o VBA vai entender que é um texto, e para o meu texto não ficar junto da minha contagem, eu dou um espaço. E agora sim eu boto o texto que eu quiser. No caso vai ser registro, abro parênteses, boto meu S, certo? Registro encontrado. Abro parênteses novamente, S e fecho meu parênteses. E agora eu vou... O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou concatenando a quantidade de itens que foram listados, certo? Que foram encontrados, concatenado com esse texto. E quando ele fizer essa concatenação, obviamente ele vai devolver para este objeto a quantidade de itens concatenado com esse texto aqui. Vamos executar novamente. Colaboradores. Agora sim, ó, 15 registros encontrados. Se eu vim aqui em matrícula e botar, por exemplo, 012 e vou dar um Enter, vamos ver o que acontece. 012, 34. Vou dar um Enter aqui. Então tá perfeito, certo? Na realidade, observe o seguinte. Eu não tenho mais 15. Ele não mudou o valor, certo? Então, esse carinha que eu acabei de criar aqui, eu também tenho que utilizar ele na rotina do filtro. Visual Basic. Vou copiar esta linha de comando para ser mais breve, certo? Ele não acompanhou o filtro porque ele não está dentro da rotina do filtro, certo? Então, vou dar o Ctrl C nele. FR principal.
Vou dar um duplo clique agora dentro desse carinha aqui, ó, dentro do meu objeto txt pesquisar. E lá no final da linha de comando, acima do endwith, agora sim eu vou colar a mesma linha de comando. Vou executar. Colaboradores, já me trouxe os 15 registros encontrados. Se eu vier aqui botar, por exemplo, o Gley só tem um na minha base de dados. Então, obviamente, aqui tem que trazer apenas um registro encontrado, certo? Vou dar um Enter e trouxe, ó. Se eu apagar aqui esse texto, der um Enter, ele me trouxe todos. E trouxe lá os 15 registros encontrados, beleza? Então, foi concluído aqui, não o que eu prometi no título do vídeo, peço perdão por isso, mas achei de fundamental importância repassar isso para vocês, certo? Essa melhoria que não deu tempo de passar no vídeo passado. Vejam que já tem 3 vídeos que a gente tem extrapolado o tempo, certo? Para quem gosta de assistir e quer aprender, é muito bom, certo? Agora, para quem não quer, eu sei que vai ser bem cansativo, certo? Então, se você assistiu o vídeo até o final, deixe aí, #curso aula 15, beleza? Até a próxima, falou!